Graça e paz, amados de Deus, você está no seu, no nosso Point Teológico. E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Estamos aí para mais um review desta obra aí sensacional, 599 páginas, né? Carta aos Romanos, de Great Osborne, da editora Carisma. Capa dura, pessoal, né? Essa obra aí que tem sido muito bem falada, né? Pelos nossos amados irmãos pentecostais, né? E eu sou um pentecostal, né? Então temos essa obra aí, sensacional, capa dura, nós vamos mostrar para vocês. Chegou para mim hoje, dia 5 de outubro de 2022, chegou para mim hoje, e você sabe aí, tem muita gente já colecionando, já tem à venda aí Romanos, Atos e Hebreus, né? Então tem na pré-venda aí, se não me equivoco, Apocalipse, né? E outro que eu não me recordo agora. Mas muito bem, nós vamos mostrar o sumário para você, nós vamos ler trechos, né, do comentário de Paulo aos Romanos. Fique comigo até o final do vídeo, né? Vamos mostrar para você algumas coisas interessantes. Vou mostrar primeiro quem foi Great Osborne, ó. Morreu recentemente, 2018, PhD na Universidade de Aberdeen. Foi professor de Novo Testamento no Trinity Evangelical Divinity School, Danville, Illinois. Aí tem um pequeno comentário aqui do Thomas Schreiner, professor do Novo Testamento do Southern Baptist Theological Seminário, ó, que ele vai dizer, ó. Este comentário reflete tudo o que esperamos de um estudioso que foi um dos decanos do pensamento evangélico. A exegese de Romanos de Great Osborne, como corretamente dito por ele, a carta mais importante do apóstolo Paulo, marcada pela clareza, rigor exegético e ainda pelo tom pastoral. Devemos ser gratos por receber o fruto do pensamento de Osborne, que reflete muitos dos seus anos de estudo, escritos e ministrações. Estudantes, pastores e todos aqueles que desejam entender Romanos serão ajudados por esta rica contribuição. Muito bem, vamos mostrar para você aí o sumário, né? Vou mostrar para você o sumário. Um papel assim, bem amarelado, né? Um papel interessante, um bom material. Um bom material, certamente. Aí tem aqui sempre nessas obras, né, os comentários, né, de teólogos importantes, pastores, né, elogiando a obra, né? Aí vem um sumário, certo? Então ele vai trabalhar com introdução, autor, data, destinatário, propósito, gênero, unidade, bolso, teologia da carta, a doutrina de Deus, teologia, a doutrina de Cristo, ó, interessante. A doutrina do Espírito Santo, a metodologia, a eleição do crente e o caminhar cristão. Então temos aí, né, 50 páginas introdutória, só trazendo um panorama, uma visão geral da epístola de Paulo. Paulo apresenta a si mesmo e o seu evangelho, né? Começa aqui os comentários em si, ó. Capítulo 1, certo? Aí ele vai dividindo aí a obra, né? Para facilitar aí o contar lá. Paulo agradece a ora por sua visita, capítulo 1. Ó, a ira de Deus contra os gentios, capítulo 1, verso 18 e 32, que é um capítulo muito famoso da epístola de Paulo aos Romanos, né? A verdade do julgamento de Deus sobre os judeus. Você pode parar aí, se você quiser, o vídeo para ver essa divisão que ele fez aí da epístola. Fracasso judeu para obedecer a lei. Só lembrando a você, meus amados irmãos, nós temos aqui nos comentários, né, o link do Apoia-se, se você deseja ser nosso apoiador a partir de R$5, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades. Se você deseja apoiar o nosso canal, clique aí no link, vai lá no Apoia-se, se inscreva, seja nosso apoiador mensal. Vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo da família Point. Não é um grupo para debates teológicos, brigas, contendas, nada disso. É um grupo onde a gente vai falar de livros, vamos, né, falar sobre as novidades, os lançamentos, tá certo? E é uma benção. Então faça isso e você vai perceber que nós temos uma meta. Quando você entrar lá no site do Apoia-se, você vai ver que nós temos uma meta financeira. Quando nós batemos essa meta financeira,
Vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. Olha só, justificação somente pela fé, o modelo de Abraão. Tá vendo? As bênçãos da justificação, uma nova paz e esperança em Cristo, está no capítulo 5. Nova vida com vitória em Cristo, sobre o pecado de Adão. Trabalha no capítulo 5, ela morrendo para o pecado através da nova vida em Cristo, capítulo 6. Aí você pode parar o vídeo aí, que não tem como ler tudo, senão o vídeo fica muito longo, né? Libertação da condenação da lei, parte 1, o não crente e a lei, ó, capítulo 7. Já de cara aqui por esse sumário, ele já deu para perceber que ele segue a ideia, o caminho de entendimento que capítulo 7 de Romanos não se refere ao crente, né? No tempo que Paulo não era crente, mas, ou melhor, não se refere ao crente, né? Paulo como crente naquela batalha, naquela luta, mas sim ao não crente. Porque muitos intérpretes entendem que se refere à luta do crente com a carne, mas outros intérpretes entendem que não. Se refere na época que o crente não tinha o Espírito Santo e tal. Não era cristão. Certo? Uma nova vida no Espírito, capítulo 8. Certo? Capítulo 9. Deus escolhe e estabelece uma nova comunidade. A responsabilidade de Israel por rejeitar a oferta de Deus. Você pode parar aí o vídeo aí. Então ele vai dividindo assim no sumário. Trabalha no capítulo 11. Vendo? Futuro nacional para Israel. Certo? Exortações para a vida cristã em amor. Então, no capítulo 3, a responsabilidade com os governantes e o próximo. Amor e unidade na comunidade, parte 1, ordem para parar de brigar. Aí chega no capítulo 14. Amor e unidade na comunidade. Amor e unidade da comunidade, parte 3, carrega os fardos dos fracos. Planos ministeriais de Paulo, capítulo 15. E fecha o capítulo 16 aqui com as saudações. Certo? Você pode ler um trecho aqui do capítulo 8. Para você ver como ele trabalha. A nova vida no Espírito. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Em qualquer lista dos grandes capítulos da Bíblia, este será sempre o topo ou bem perto dele. Os temas são maravilhosos: vida no Espírito, adoção na família de Deus, vitória sobre a diversidade, a segurança do crente. Como o não amar? Penso nos meus filmes favoritos, como Carruagem de Fogo ou Duelo de Titãs, que centram em arrancar a vitória das mandíbulas da derrota. Neste capítulo, Paulo dá a resposta que pode garantir a vida cristã vitoriosa, a vida debaixo do poder do Espírito habitante, por isso rejeitando a sujeição ao pecado habitante. Então ele traz aqui nesse início aqui uma espécie de introdução, né, ao capítulo. Aí, aqui sim, mais uma pequena introdução do capítulo 8, do versículo 11, aí agora sim, ele vai comentar o versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para os que estão em Cristo. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. O introdutório, agora, pois, Aranim, faz desse verso a conclusão vitoriosa de capítulo 5, 12 ao 7, 25. A batalha foi resolvida e revertida pelo Espírito. No capítulo 5, Paulo disse que o pecado de Adão trouxe condenação para a humanidade, e isso foi revertido apenas pelo dom da justificação em Cristo. O apóstolo retorna a esta verdade aqui e diz: já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O já aponta para a mudança da salvação histórica, o agora da nova era da salvação em Cristo. A condenação da antiga era sob a lei foi substituída pelo perdão da nova era em Cristo. Cristo reverteu os resultados do pecado de Adão, e a condenação foi removida dos que estão em Cristo. Se parássemos no verso 25 do capítulo 7, estaríamos em miserável desespero, sentindo que a nossa maldição, a carne e o pecado significava que enfrentaríamos nada além da condenação por nossas terríveis falhas. Ao invés disso, Paulo nos diz que, na verdade, estamos em Cristo Jesus,
significando que estamos unidos com Cristo e somos membros do seu corpo, a igreja. Quando o pecado, quando o pecador condenado se volta para Cristo em fé e aceita o seu pagamento pelos pecados, a penalidade do pecado é coberta pelo sangue de Cristo e somos perdoados. O julgamento é substituído por uma sentença de vida. Aqui é a base do Espírito, a lei do Espírito que me libertou. Aí eu vou comentar aqui o versículo 2. A razão para o fim da condenação é porque a lei do Espírito da vida em que Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A vitória do mal mostra-se curta quando o Espírito domina. Temos uma dupla libertação. O Espírito nos liberta na conversão e então está presente ao longo da vida para nos fortalecer, nos permitir vencer nas subsequentes batalhas contra o pecador invasor. Interessante, né? Tá vendo? Eu vou comentar o versículo 2. Tá vendo? Dedica bastante espaço, né, de comentário. Aqui, ó, versículo 3, 8:3. Esse trecho aqui ele vai comentar o versículo 3. Olha só, mais uma página. Aí vem o 4. Até que ele dá uma devida atenção ao comentário, né? Tem exegese, comentário exegético, tem uma pegada pastoral. Tá vendo? Show, né? Capítulo 9, ó. Aí tem a introdução, a tristeza de Paulo, a maldição de Israel, a eleição divina. Ele vai comentar o capítulo 9, versículo 1 ao 13. Aí faz aqui uma introdução falando do versículo 1 ao 13, certo? 1, 2 páginas, ó. 3 páginas. Aí ele chega aqui, mais uma introduçãozinha. Agora ele vai comentar do capítulo 9, do versículo 1 a 5. Paulo está cheio de pesar pela falha de Israel. Faz uma espécie de introdução. Aí sim, ele entra no... Tá vendo? Nos versículos propriamente dito. Versículo 12, ó. Sua profunda angústia por Israel. Muito provavelmente Paulo foi acusado de antissemitismo por se tornar um missionário de Deus para os gentios. Então ele faz um grande esforço para enfatizar sua preocupação sincera por seus parentes judeus. Ele usa 3 pares de expressões nesses 2 versículos iniciais para retratar o quão profundamente afetado ele está se sentindo. Falar a verdade, não estou mentindo, em Cristo, por meio do Espírito Santo, grande tristeza, angústia incessante. O primeiro duplo enfatiza sua confiabilidade, em paralelo com o 2 Coríntios 31 e Gálatas 1:20. Este é um juramento virtual à veracidade do que ele afirma. Ele fala a verdade em Cristo, porque isso é produto de sua união com Cristo, e o próprio Cristo é a primeira testemunha da veracidade de sua profunda preocupação pelo seu povo. As outras 2 testemunhas são sua consciência e o Espírito Santo. Consciência refere-se à sua consciência exterior do certo e do errado, e da vontade de Deus para a sua vida. E sua fundamentação está alicerçada no Espírito Santo. O Espírito é o meio pelo qual sua consciência se torna um barômetro válido para o conteúdo verdadeiro de seus sentimentos. Sua afirmação é moldada pela Trindade, em Cristo, por meio do Espírito Santo, de modo que o imprimatur divino flui por meio do seu testemunho aqui. Então você pode parar o vídeo aí e ler mais alguns trechinhos aí. Versículo 3, ó, capítulo 9, que é um trecho muito amado aí pelos nossos queridos reformados. Você pode ver aí o que ele comenta aí. Ok, ó. Certo? É isso aí, meus amados. Obra sensacional, excelente. Eu pretendo, né, se a editora Carisma entrar em contato comigo, formar uma parceria, seria interessante, né? Envia pra gente aí, Carisma. A gente faz aí o review, mostrando para o pessoal aí, ajudando aí na divulgação do trabalho. Tá certo, meus amados? Diz pra mim aí, pro vídeo não ficar muito longo, diz pra mim aí. Escreve aí, está no seu radar? Você já adquiriu? Se você já comprou, você está gostando? Diz pra mim aí. Deus abençoe, seja nosso apoiador e até a próxima.